Então, veja, né, o quanto que, se ele se mantém nessa organização, como que ele vai construindo a identidade dele? Como que isso vai afetando a subjetividade dele? Uma vez, isso até foi na minha pesquisa do mestrado, que eu entrevistei psicólogas. Teve uma psicóloga que falou assim, olha, o que me resta fazer diante disso, né? Eu entrevistei psicólogas consultoras, né? O que me resta fazer é sair depois do trabalho, né? Sair depois dessa atividade e me reunir com alguns amigos, tomar uma cerveja, tomar um vinho, né? E não pensar mais sobre isso. Ou seja, é melhor negar do que a gente fazer contato com isso. Né? Então, não quero falar sobre isso. Né? Vamos deixar aí de ladinho. Né? Então, quando nós vamos para dentro das organizações, nós precisamos ter esse olhar. E o engajamento, né, que é um desafio, ele começa um trabalho para você poder fazer um diagnóstico focado em engajamento, por que não está tendo engajamento, e depois também poder discutir sobre isso com os trabalhadores, com as lideranças, ele vai ter que ter esse olhar para a subjetividade desse trabalhador, de como que esse trabalho está afetando essa subjetividade, do porquê que esse trabalhador não se sente engajado, pertencendo àquela organização. De uma forma simplista, né, a tendência das empresas é mandar embora, em alguns casos, né, não estou generalizando. Só que mandar embora é a forma mais simples e com menos responsabilidade de se resolver um tipo de situação, de problema, ao invés de você procurar entender. Porque se o problema está dentro da organização, quando esse trabalhador é demitido, aí contrata um outro, vai acontecer a mesma coisa, a gente sabe disso. Né? E aí, ou seja, você não vai na causa desse problema. Então, olha, a gente já está finalizando aqui a nossa conversa e eu fiz algumas anotações aqui, porque é um tema complexo, mas é um tema também que eu gosto muito, se eu não tomar cuidado, eu acabo extrapolando um pouco aqui. Então, veja, um jeito errado de você ir para dentro das organizações, né, e lidar com essa questão, se crachá é RG ou não, é você ter uma visão técnica, uma visão cartesiana, uma visão apenas de processo, tangível, e não considerar esse trabalhador, né, como um indivíduo subjetivo, como um indivíduo que, sim, o trabalho ajuda a construir a identidade dele. Então, se ele se desligar dessa empresa, vai ter um rompimento, vai ser um processo de perda, vai ser um processo de luto que ele vai passar. Né? Então, esse é um jeito errado, de ir mais para uma linha mais técnica, né, vou ficar focado só no processo, não que isso não seja importante, não é isso. Mas, para você poder se diferenciar enquanto consultora, psicóloga consultora, é importante que você tenha esse olhar. Então, eu estou falando de um jeito certo para você. Né? Mesmo que a demanda seja para estruturar, de repente, um processo de recrutamento e seleção, que é uma atividade extremamente técnica. Né? Eu sei, porque eu já fiz gestão, né, de profissionais que cuidavam da minha equipe, quando eu era gestora dessa área, já trabalhei, depois também como consultora em alguns momentos. Hoje eu não trabalho mais com recrutamento e seleção, já faz alguns anos. Mas também ali você precisa ter esse olhar. Né? Quem é esse candidato? Qual que é o significado que tem para ele essa possibilidade de entrar nessa empresa? Como que vai ser abordado, cuidado, né, esse candidato, e depois se ele for aprovado, enfim, ou não for aprovado, né, que é tão importante quanto dar o retorno para aqueles também que não são aprovados. Né? E um jeito certo é você considerar, sim, né, essa singularidade,
considerar assim que crachá, ele pode sim ser RG e ele também não pode ser RG, ele tem essa possibilidade de ser RG e não ser RG, porque ele vai sim ajudar a constituir a identidade desse indivíduo, mas não é só isso, não é só o trabalho que vai constituir essa identidade do indivíduo, mas o trabalho tem sim uma centralidade na vida dessas pessoas, do trabalhador, de cada um de nós, embora que algumas teorias digam que não tem essa centralidade, mas o que eu vejo, né, o que eu estudo, o que eu vejo, sim, tem essa centralidade na vida de cada um de nós, né? E o primeiro passo, né, que você pode dar nesse sentido é começar a pensar, expandir, né, a tua percepção, o teu entendimento sobre essa relação do trabalhador com o trabalho. E pensar em saúde mental no trabalho de uma forma coletiva e não de uma forma individual. Limitar-se a ter uma forma individual. Se limitar dizendo assim, bom, saúde mental não é saúde mental, vou abordar só saúde emocional, porque daí cada trabalhador cuida do controle das suas emoções e fica tudo resolvido. É importante a gente conhecer as nossas emoções e ter controle sobre elas? Sim, é importante. Mas você não pode se limitar a isso. Você precisa expandir a tua compreensão e a tua atuação quando diz respeito à saúde mental no trabalho. E aí tem